Olá, eu sou a Késia Cristina e inicio fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa corajosa? Uma pessoa de coragem? Uma pergunta que leva a gente a refletir. No nosso dia a dia, nós sempre vamos encontrando vários desafios. Alguns deles mais fáceis de serem resolvidos, outros que exigem um pouquinho mais de nós, rápidos ou outros longos. E com isso, muitas das vezes, vai fazendo a gente se organizar e repensar sobre alguns sonhos. Afinal, muitas vezes nós enfrentamos alguns desafios e nem sempre encontramos um resultado positivo. Às vezes, fazemos algo que queríamos muito, mas não dá certo. Pode acontecer. E com isso, nós desistimos ou deixamos aquilo para depois, ou guardamos lá dentro de uma gaveta. E com isso, os nossos sonhos, os nossos desejos vão ficando sempre para depois. E isto é algo que nós não precisamos fazer. Pode ser que não dê certo na primeira vez ou na primeira tentativa, mas podemos continuar. E aí, com o passar do tempo, às vezes começamos a colocar algumas limitações, que não é mais possível, ou que já passou muito tempo, ou por conta da idade, ou por conta de condições. E aí, vamos deixando de fazer coisas que sempre tivemos vontade. Mas é sempre importante lembrarmos que nunca é tarde. Nós podemos sim enfrentar. Não existe uma data, um dia ou até mesmo um horário específico para cada coisa acontecer. Nós precisamos apenas nos organizar, nos dedicarmos e fazermos o que é possível para que aquilo se torne realidade. A ideia é não deixarmos engavetados, mas sim sempre continuarmos tentando. A vida é feita de tentativas. E se tem vida, se estamos bem, é sim possível conseguirmos e também realizar os nossos sonhos. Precisamos pensar muito nisto. E aí, pensando sobre esse assunto, me veio em mente uma história sobre um animal que é muito forte e muito grande. Estou falando dos elefantes. E aí, muitos deles, quando eram pequenos, ainda bebês, eles eram amarrados com uma corda muito grossa. E aí, eles eram colocados em estacas que eram firmadas e cravadas no chão. E aí, esses elefantes, muitas das vezes, eles tentavam sair dali, ficavam em uma luta constante, mas eles não tinham forças o suficiente para sair daquela prisão. E essas tentativas eram feitas por muito tempo, uma luta constante. Mas muitos desses elefantes, quando na fase adultas, eles passavam a entender que a corda e a estaca eram sempre e sempre seriam mais fortes que eles. E aí, eles nem lutavam mais, nem tentavam mais. O dono desse animal poderia até colocar aí uma corda bem fina, muito fraca, e mesmo assim, esse elefante não lutaria. E aí, refletindo um pouquinho sobre essa história, me veio à mente o quanto que muitas das vezes nós reagimos assim. Nós nos acostumamos a viver sempre aquilo. E se não deu certo uma única vez, ou se nós fizemos algumas tentativas e não foi possível, nós logo desistimos. E aí, nem observamos as novas oportunidades, as novas chances, pois nos fechamos a isso. E aí, vivemos sempre assim, em caixas. Estamos sempre ficando lá, pois já tentamos e não conseguimos, então não é possível. E aí, nós vamos nos acostumando a sempre ficar no mesmo. Talvez, em algum momento, isto foi importante, porém, nós precisamos sim avançar. E se tem sonho, se tem vontades, se tem desejos, nós precisamos sim continuar tentando, pois as oportunidades
são sempre novas e os desafios, eles vão mudando ao longo do tempo. E assim como o elefante, nós crescemos, nós nos amadurecemos, nós te desenvolvemos. Então, é possível continuarmos tentando, pois a cada dia nós somos mais fortes. Mas, em alguns momentos, a caixinha fica assim, aberta, e mesmo aberta, nós não vemos possibilidades de sair, pois nos acostumamos a ficar ali, nos acostumamos a continuar daquele jeito. Mesmo que a caixa esteja apertada, esteja difícil, nós permanecemos ali. Mas a minha sugestão hoje é que nós começamos a pensar quais são os nossos sonhos, quais são os nossos desejos que talvez ficaram dentro de caixinhas e ali deixamos, pois já passou muito tempo ou porque algum momento a gente tentou e não foi possível realizar, mas sempre é possível. Afinal, nós sempre estamos crescendo e com isso nós vamos criando novas estratégias, novas coisas e que sim, é possível nós sairmos da nossa caixinha e buscarmos coisas novas, avançarmos e ir em busca do nosso sonho, pois nunca é tarde para sonharmos e vivermos aí uma vida de alegria, de paz e de conexão. Então, hoje o meu convite é mais coragem. Não permaneça nas suas caixinhas se ainda tem sonhos que não foram realizados. Talvez pensar agora em realizar alguns sonhos pareça algo muito difícil, pois estamos vivendo em um momento complicado. Porém, é nesse momento, num momento de dificuldade, num momento onde estamos enfrentando grandes desafios, que nós temos que se abrir. O novo é importante e ele nos mostrará um caminho melhor. Então, desejo a todos vocês muita coragem e se tem sonho, mesmo que ele não foi possível ser realizado lá atrás, ainda é possível. Só depende de nós, só depende da nossa organização, da nossa força de vontade, pois crescemos e nos desenvolvemos, nos amadurecemos. Então hoje, com certeza, teremos estratégias bem diferentes das outras. E se fizermos alguma coisa e não der certo agora, nós buscamos novas tentativas. O importante é nunca desistir. Muita coragem a vocês!